Como é que se dá a salvação? O que é preciso da nossa parte para alcançarmos a salvação? O que é que devemos fazer? É uma pergunta, hein? Crer. A fé. Agora, qualquer tipo de fé nos conduz à salvação? Vamos parar para pensar nisso? Vamos lá. E se eu tiver fé numa divindade qualquer, isso me leva à salvação? Não. Fé na fé, o importante é ter uma fé, não importa qual fé, isso me leva à salvação? Não. Porque eu preciso ter fé na verdade, eu preciso ter fé no Salvador. No Salvador. E há um único Salvador. Há um único caminho. Então, é importante a gente já definir isso com clareza. Agora, ainda que eu tenha fé em Deus, eu posso ter uma fé em Deus, isso me garante salvação? Repare bem que crer em Deus, até os demônios creem, sabe? Não sei se você sabia disso, mas o apóstolo Tiago nos adverte sobre o perigo de termos uma fé que não nos leva a um relacionamento com Deus, uma fé intelectual. Eu posso crer e saber que Deus, que Cristo existe, eu posso até saber que Ele é o Salvador, e nem por isso eu garanto a salvação, mesmo crendo que Ele é Deus, mesmo crendo que Ele, Cristo, é o Salvador, isso não me garante necessariamente a salvação, porque até os demônios creem em Deus, creem em Cristo, digamos assim, mas não são salvos, porque esse tipo de fé meramente intelectual, como um saber, um conhecimento, não me leva à salvação. Não me leva. É possível também que alguém tenha uma fé em Cristo, em Deus, mas que ela seja do tipo superficial, assim como aquela semente que cai em solo rochoso. É uma fé de temporada, é uma fé de momento. É uma fé circunstancial. É uma fé que não vai adiante, que não encara as provações da própria fé. Sabe que a sua fé será provada. Então, quando chega a provação, quando se depara com adversidades, ela não tem raiz, não é uma fé profunda, é uma fé superficial. Então, esse tipo de fé também não salva. Uma fé também sem coração, uma fé sem amor, uma fé sem obediência, também nos salva. E também tem aquele tipo de fé sentimental, né? Parece que a pessoa só tem fé quando ela sente, mas nós sabemos que o justo viverá pela fé e não pelo que sente, e não pelas suas emoções. A fé é a certeza das coisas, independente do que se sente, do que se percebe. Ela não tem a ver com nossas percepções e com os nossos sentimentos. Ela transcende as circunstâncias, inclusive as grandes tentações de repente, a única coisa que a gente sente é a dor. A única coisa que a gente sente, às vezes, é o vazio. A única coisa que a gente sente é a pressão do momento. Não estamos e nem vivemos sentindo a presença de Deus. Eu não sei se você sente a presença de Deus o tempo todo, mas eu não. Eu não conheço, e seria a primeira pessoa que eu ia conhecer que sente a presença de Deus o tempo todo. Nós não sentimos a presença de Deus o tempo todo, mas como crentes devemos saber. E essa é uma coisa que é da fé. Eu sei a despeito do que eu sinto. Eu sei, e estou bem certo, eu sei, como confessou, no meio da sua angústia, no meio da sua dor, no meio de toda a sua miséria e mazela, por que passava Jó,
ele confessou: eu sei que o meu Redentor vive. Então, o que ele sente é dor, o que ele sente é tanta coisa ruim acontecendo, mas ele mantém viva a sua fé a despeito das circunstâncias e a despeito dos seus sentimentos. Então, não é qualquer tipo de fé, não é só ter fé, e isso basta. E o que a gente percebe, e eu queria chamar a atenção de vocês, é que existe muita gente que tem fé em Deus, mas que não está salvo. Não tem uma fé salvadora. Não tem uma fé salvadora. Então a gente precisa examinar que espécie de fé nós temos em Deus. Tem aquilo que a gente sabe, a fé sem as obras é morta. Veja só, o apóstolo Tiago afirmou isso. Fé sem obras é vazia. É uma fé vazia, é uma fé morta. É uma fé que não vai levar você à salvação, que não leva você a lugar nenhum. Não basta ter fé, é preciso que esta fé nos leve a um relacionamento com Deus, e o fruto dessa fé são as boas obras. A salvação é entendida como justificação. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e nada podíamos fazer para nos salvar, não tínhamos habilidade e capacidade, fomos por Cristo resgatados e aceitamos e recebemos o dom da vida. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e fomos então justificados. Mas uma vez justificados, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, um pouquinho mais adiante, versículos 8, 9 e 10... pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Portanto, o lugar das boas obras é um lugar subsequente. Ele não é um meio de salvação. O meio de salvação é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O Salvador é Cristo. E nós nos apropriamos dessa salvação crendo. E crendo, confiando, somos justificados num ato que Cristo realizou ali na cruz, e no momento do exercício de nossa fé, uma fé salvadora, nós experimentamos essa bendita salvação e somos como que declarados limpos, justos, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, num ato. Agora, a partir daí, perceba bem, nós estamos destinados a quê? As boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A salvação é justificação que nos conduz à santificação. E a santificação é progressiva. A santificação cresce. Aquilo que nós já somos aos olhos de Deus, o que é que nós somos aos olhos de Deus pela justificação? Justificados, santos aos olhos de Deus. Já parou para pensar num negócio desse? Deus, nos olhando através do sangue de Cristo, nos vê limpos, santos, perdoados, puro aos olhos de Deus, justificados. Nenhuma condenação do pecado há contra nós. Você já deu graças a Deus pela justificação? Não é? É isso. Cruz de Cristo, Ele nos olha pelo viés da cruz e lá nos vê limpos, assim, lavados, regenerados, puros, estamos aos olhos de Deus. Mas precisamos confessar que não estamos totalmente puros no nosso andar, no nosso caminhar. Portanto, a obra de santificação é sermos puros, conforme a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, restaurados, aperfeiçoados, constantemente, dia após dia. A jornada do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. Dia após dia, melhorando, aperfeiçoados. Então, o que nós já somos aos olhos de Deus, Deus quer que agora sejamos na prática, no concreto, aqui nesse mundo. E para isso,
todas as graças da salvação operando, não apenas a justificação, a adoção, mas também o novo nascimento, o novo coração, a mente de Cristo, a regeneração e a obra do Espírito Santo nos conduzindo em santidade, dia após dia. Tá? Portanto, as boas obras não são caminho de salvação, não são meio de salvação, mas elas são o caminho do salvo. Elas são o sinal da regeneração. E aí é que entra o Tiago. Se Tiago diz que a fé sem obras é morta, se Paulo diz que a fé que importa é a fé que atua pelo amor, o apóstolo João diz o seguinte: se alguém diz que crê em Deus, que conhece a Deus, e esse mesmo alguém não ama, esse alguém, de fato, pela sua falta de amor, testifica que nada sabe a respeito de Deus. É isso que ele diz. Percebam que todos os apóstolos estão ensinando a mesma coisa. Um diz, a fé sem obras é morta, porque a fé leva às boas obras. O outro diz, a fé que importa é a fé que atua, que opera, que é viva e que atua pelo amor. E o outro está dizendo que quem conhece, quem professa a fé em Deus, ama, necessariamente ama. E se não ama, isso é um grande sinal de que nada sabe a respeito de Deus e de que não conhece a Deus. E o que nosso Senhor Jesus Cristo disse a esse respeito? Ele disse o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Até mesmo para você discernir quem é falso profeta ou não. O falso profeta, ele manifesta dons, porque os dons parecem assim, serem mais fáceis de ser copiados, né? Então, todo falso profeta, ele é exímio e manifesta inúmeros dons e truques e, digamos assim, tem todo aquele traquejo carismático, mas não é pelos dons que se conhece um falso profeta, ou se é verdadeiro ou falso, não é pelos dons. Não caminhe por aí. Jesus disse, caminhe pelo exame dos frutos, pelos seus frutos os conhecereis. Ele diz, de uma mesma fonte, não pode jorrar água salgada e doce, e uma árvore boa não pode produzir frutos maus, assim como uma árvore má não pode produzir frutos bons, pelos seus frutos os conhecereis. O que é que Jesus está ensinando? A mesma coisa, que qualquer pessoa que tem uma fé viva em Deus, vai produzir frutos que tem a ver com essa relação com Deus. Está entendendo? Naturalmente. E se a gente se nos examinarmos a nós mesmos e de repente não encontrarmos tais frutos, o fruto do Espírito, isso é sinal de que não estamos devidamente conectados. O ramo, disse Jesus, que estiver em mim e não produzir o devido fruto, é cortado e lançado fora. E o sal? O sal precisa ter sabor. Se ele se torna insípido, para nada presta, diz o Senhor Jesus. E a luz, vocês são luz, porque quando a gente entra em contato com a luz de Cristo, a luz brilha em nós e nós passamos a refletir essa luz. Se não estamos refletindo a luz de Cristo, é porque a luz não está de fato encontrando em nós o devido espelho ou instrumento, ou não estamos tão receptivos assim a ela. E Jesus, ainda no final do seu sermão da montanha, ele disse, muitos naquele dia me dirão, Senhor. Ou seja, são pessoas que professam o nome de Jesus, que dizem crer em Cristo, e que parecem ter tanta intimidade com Ele, a ponto de chamá-lo Senhor, Senhor. Em teu nome não expulsamos demônio, não fizemos milagres, maravilhas. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, praticadores da iniquidade. Então é possível, mais uma vez, voltando ao tema, é possível ter fé, crer, dizer conhecer, achar que crê, mas o problema é que é uma fé infrutífera. Pelos seus frutos os conhecereis. São praticadores da iniquidade. Pessoas que praticam a iniquidade estão, através disso, de seu ato, testificando claramente que não são filhos de Deus, que não estão bebendo da fonte divina.
Estão bebendo de qualquer outra fonte. E isso fique bem claro. Então, se é verdade que ninguém vai ser salvo pelas obras, e que ninguém vai ser salvo pela santificação, é verdade também que, salvos pela justificação que há pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo, somos levados a esse relacionamento com Deus, e a partir daí, os frutos desse relacionamento, desta fé, são esperados. Se não, vamos contar aquela parábola de Jesus do grande credor. Mais uma vez me reportando a ela. O grande credor, de repente, uma pessoa que lhe devia muito, não tinha com que pagar, pediu perdão, pediu misericórdia, clemência e recebeu o perdão total da sua dívida. Contente, satisfeito, saiu pelo caminho. Encontrou mais adiante alguém que lhe devia, só que não usou de misericórdia para com esse alguém e fez questão de receber tintim por tintim, e a notícia chegou ao grande credor, que manda chamar este que fora perdoado, mas que não se tornou perdoador, e diz: como é que você, tendo recebido tão grande perdão da minha parte, não foi capaz de perdoar aquele que lhe devia tão menos? Portanto, eu vou te tratar do mesmo jeito com que você tratou a ele. Esta mensagem ensina o seguinte: ainda que a salvação seja um ato gracioso, misericórdia, do qual eu não tenho com que pagar, e Ele vai e me perdoa, Ele tem misericórdia de mim, uma vez eu perdoado, uma vez eu agraciado, salvo, não mais tendo nenhuma dívida para me condenar, eu preciso me tornar necessariamente um perdoador, porque este perdão precisa impactar a minha vida de tal maneira a me tornar uma pessoa misericordiosa. Quem foi grandemente amado, necessariamente deve amar. Quem foi grandemente perdoado, necessariamente deve perdoar, sob o risco de ter o seu grande perdão quitado. E é isso que conta a tal parábola. Agora que você está acompanhando comigo aqui o raciocínio do relacionamento que há entre justificação e santificação, perceba que ainda que a salvação seja pela justificação, obra da graça, ela não pode se tornar vã, infrutífera. Ela precisa, é como a parábola do talento. Graciosamente, cada um recebe uma medida de talento, 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Não merecíamos nenhum talento, e o talento é uma obra da graça. Mas uma vez recebido o talento, compete ao recebedor produzir o devido fruto a partir dele. Você vai entendendo então as parábolas. É graça o talento? É. Você merecia? Não. Mas é uma responsabilidade. Coloca sobre você uma responsabilidade. Receber tamanho amor, e ter tamanha revelação, e ter tamanha salvação, nos coloca agora no compromisso de gerar e produzir os devidos frutos. Só que nada disso devemos fazer por obrigação. Aí é que vem uma outra coisa, um outro elemento, que eu acho que a gente precisa observar. Primeiro, não dá para então entender que a salvação se dá única e tão somente pela fé, uma fé qualquer. Precisa ser uma fé viva, uma fé que nos coloca em contato com esse Deus e que nos coloca num relacionamento íntimo com Ele. A partir daí, a gente precisa produzir os devidos frutos. Vou dizer como pessoas têm recebido mal, porque tem aquele negócio, você aceita Jesus Cristo, né? Eu acho que esse apelo é sempre muito complicado, né? Quem não, né? E por que não? Basta aceitar Jesus? Eu aceito. Uma missionária nossa, a Ieda, foi enviada para a Índia, muito tempo atrás, e chegando lá, ela começou a pregar o evangelho desses mesmos termos que a gente aprende aqui. Olha, apresenta Cristo, Ele morreu e tal, Ele é Salvador, é Filho de Deus, você aceita Jesus? E ela ficou impressionada com a receptividade dos hindus,
para acolherem a fé em Jesus Cristo. E eles estavam todos aceitando. E depois caiu a ficha para ela. Eles estavam aceitando Jesus como mais um de suas divindades, porque não quero estar de mal com divindade alguma. Quantos deuses eles têm? Milhares. Esse seria mais um. Eu aceito, eu recebo. E esse seria um dos problemas, né? Eu aceito, mas bom, é complicado essa ideia de aceitar assim. Eu recebo, eu aceito, e é salvação como se fosse um bilhete. Então nós não podemos receber a salvação como um bilhete para a vida eterna. Não. Está errado se você pensar assim. Recebo como um bilhete para a vida eterna. Quero, para me dar aqui o meu passe e nada muda, nada altera, e eu continuo com a mesma vida. E não valorizo o que eu recebi. Bom, não é assim. A gente vê gente no Novo Testamento, lá nos dias de Jesus, que o recebeu. Tem gente que o recebeu como rei. Lembra em João 6, registra que Jesus fez a primeira multiplicação de pães, o povo ficou maravilhado. Jesus para presidente, Jesus como rei e tal, uma campanha política para Jesus, porque, veja, a solução dos nossos problemas materiais, ele multiplica pães e peixes, que coisa maravilhosa, queremos isso para nós. E fizeram até uma reunião ali para coroar a Cristo, proclamá-lo rei. Tinha tapete, tinha coroa, todo mundo esperando. O que fez Jesus? Foi embora, retirou-se. E depois, mais tarde, quando volta diante da multidão, os repreende. Vocês só me procuram e me querem como um milagreiro, como alguém que traz prosperidade para vocês. E quando ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, as pessoas puxam o carro e ninguém fica. Então perceba que tem gente até que o recebe como rei, mas não é uma fé que está agradando a Jesus. Os próprios irmãos de Jesus parecem que tinham uma certa fé nele. Disseram para ele: mostra-te ao mundo, faz estas maravilhas diante da multidão, todo mundo vai crer em você. Só que nós sabemos pelas próprias escrituras, textos mais adiante, revelam que os seus irmãos não criam. Aquele mesmo texto diz, os seus irmãos diziam isso porque queriam um espetáculo, alguma coisa assim, mas de fato não criam nele como Messias. Criam que ele faz milagre, criam que ele faz alguma coisa, mas não tinha uma fé. Olha só, então você pode receber Jesus e parecer ter fé nele, até simpatia, mas não ser uma fé. E não está recebendo ele devidamente. Tem também aquele grupo que do primeiro milagre de Jesus, está lá em João capítulo 2, quando Jesus faz o primeiro milagre, as pessoas ficaram maravilhadas, e diz ali que eles creram em Cristo. Só que é estranho você notar o comentário de João, mas Jesus bem sabia o que tinha no coração deles, e não, digamos assim, não se deu muito, não ficou tão contente assim, não se entregou a eles, porque bem sabia que era uma fé do tipo que não agradava a Deus. Então é possível a gente ter fé que não agrada, é possível a gente receber e ter uma experiência que ela não é aquela que Deus quer que a gente tenha. Eu gosto muito de uma experiência que aconteceu muito tempo atrás com o maior de todos os equilibristas, e ele fez o desafio de atravessar as cataratas do Niágara. Primeiro atravessou andando, e depois ele atravessou com alguém sobre as suas costas. E aquilo foi um fenômeno. O pessoal, quando ele chegou do outro lado, batia palma, aclamava, ele é o maior, que incrível. E aí ele fez o outro desafio. Vocês acreditam que eu sou capaz de atravessar novamente com alguém sobre as minhas costas? E aí todo mundo, claro que sim, esperando que ele fosse fazer isso novamente, estavam doidos para ver isso se repetir. E aí ele se voltou para uma daquelas pessoas que, entusiasmada, dizia, eu creio, eu quero que faça, que se repita e tal. Então, a desafiou, então vem. Seja você voluntário a estar aqui nas minhas costas para atravessar. Você perceba que muda, né? Existe uma fé
que parece tão entusiasmada, mas que na hora do vamos ver se revela frágil, né? Se revela, você puxa o carro, você não vai adiante. E essa experiência maravilhosa de livramento que nós tivemos dos meninos da caverna, 12 meninos, mais o treinador. Gente, a situação era periclitante, era uma situação dramática. Segundo os especialistas, não havia meio de salvação a não ser pelos 4 quilômetros, né, por debaixo d'água até onde eles estavam. Que loucura! E tinha passagem ali que de 60 centímetros você tinha que tirar até o tanque o cilindro de oxigênio, né? O cilindro de oxigênio. Que coisa! Que perigo, que risco. E de repente chegou lá, eles estavam perdidos. Então vamos falar da salvação assim. Eles estavam totalmente perdidos, já há 9 dias, sem nenhuma esperança por si mesmos de escapar de ele. Não havia saída, e de repente chegou o Salvador. Não é? Chegou o Salvador. Salvador agora propõe para eles o caminho de salvação. E diz, o único caminho de salvação é esse. Você tem que se entregar. Você tem que confiar. Não adiantava eles acreditarem, eu acredito. Se eles não entrarem no caminho. Se eles não se entregarem. Gente, ali você tem que se entregar de corpo e alma. É mais ou menos aquilo que a gente faz numa cirurgia, né? Quando dá aquela anestesia geral, você se entrega de corpo e alma, você confia. Você confia, se não confiar, você não vai. Não é? Você confia, você se entrega. Esse é o caminho. Essa é a salvação. Você tem que se deixar, você não vai fazer nada. Aliás, se você fizer, você atrapalha, não é? Você não tem que fazer nada, você tem que ficar parado e você tem que confiar que nós vamos se salvar. Nós vamos conduzir você para fora. Se entrega, confia que nós temos condição de salvar. É essa a fé que a gente precisa ter, a fé que nos leva à entrega. Eu não sei que tipo de fé a gente tem tido em Deus, mas só essa salva. E alguns, já na época do Novo Testamento, não botavam tanta fé assim em Jesus. E eles tentavam fazer assim, a respeito desses que Paulo fala ali aos Gálatas, que estavam sendo assim, desencorajados por falsos profetas, a aceitarem um outro evangelho, um outro caminho de salvação, um reforço, um adereço, sabe? Cristo único e tão somente como caminho de salvação não basta. Então é preciso guardar os mandamentos, é preciso fazer isso e aquilo, é preciso seguir essa trilha, outra qualquer. Então isso era algo que o apóstolo vai chamar de falso evangelho e vai dizer: se você depositar a sua confiança fora de Jesus Cristo, ainda como um reforço, qualquer outra coisa, você anula a Cristo. E você se coloca debaixo dessa outra confiança. E se você acredita que é através do cumprimento dos mandamentos que você obtém o mérito suficiente, através de uma santificação, que você vai obter os méritos suficientes para a sua salvação, você se torna então obrigado, se você está debaixo da lei, e se coloca novamente debaixo da lei como caminho de salvação, você se torna obrigado a guardar toda a lei, e se você falhar num só ponto, você é réu de juízo a respeito da lei. Portanto, a nossa salvação não se dá por santificação pessoal, não se dá por boa moral, não se dá por observância à lei, é única e tão somente uma confiança, uma entrega na obra de Cristo. É isso que tem que ficar claro. É Ele o meu Salvador, único e total, suficiente Salvador, e nada mais eu deposito a minha fé. Ele é o meu Salvador e nele confio, no seu sangue derramado. Mas uma vez apropriado e relacionado com Ele, Ele me projeta agora para uma nova vida. E agora, as boas obras não são mais caminho
para a salvação, mas são o caminho do salvo. É o caminho de quem está na salvação. Está entendendo? E é caminho natural. E como é que é caminho natural? A gente, quando recebe a Jesus, então não pode receber desse como um passe, como qualquer jeito, como uma coisa qualquer. Cristo, veja quantas são as passagens e parábolas que falam do reino de Deus, por exemplo, como alguém que descobre a pérola de imensurável valor, ou como um tesouro assim preciosíssimo. E quando você tem essa dimensão do valor de Cristo, Cristo, o Salvador, como esse tesouro preciosíssimo, você vai fazer como o apóstolo Paulo. E o que é que fez o apóstolo Paulo? Ele disse assim: considero todas as coisas que ele dava valor até então, inclusive sua posição na religião judaica, e toda o nome construído, qualquer outra coisa que ele teria até então, ele considera como refúgio para ganhar a Cristo, porque Cristo se tornou para ele o seu bem mais supremo. E é isso que às vezes as pessoas não recebem a Cristo como essa coisa mais incrível, mais fascinante do mundo. Muita gente quer Cristo para ir para o céu. Eu acho que isso está errado. A gente tem que querer Cristo porque Cristo é o nosso céu, Ele é o melhor. O que faz do céu o céu, meus irmãos, é Jesus. Ele é o nosso sol, Jesus é o bem mais supremo. Alguém que encontrou a Cristo, encontrou o bem mais supremo. O supremo valor, o supremo prazer. Então, há prazeres desta vida, há muitas tentações, há muito fascínio, honra, glória, as vaidades desse mundo todo, né? Mas quando a gente encontra Jesus Cristo, como diz aquela antiga canção, o brilho deste mundo se apaga ante ti, a glória desta terra nada é, tudo cai em tua presença, ó Deus. É esse deslumbre que precisa acontecer no coração de cada crente, o deslumbre. Jesus ouviu dos discípulos: eis que tudo deixamos para te seguir. O Senhor é mais valioso do que tudo que a gente tinha. E não importa o que você tivesse. De repente, quando você encontra Cristo, tudo é redimensionado. Muda a sua hierarquia de valores. E aí as coisas começam a se encaixar. Isso é maravilhoso. E esse é o efeito Cristo na vida de um crente. E isso tem que produzir o bom fruto. Diz Jesus: os meus mandamentos não são pesados, o meu fardo é leve. De onde vem que o fardo de Jesus é leve? Se você compara o Sermão da Montanha até com os mandamentos da Antiga Aliança, você vai ver que Jesus está pegando mais pesado, né? Porque é dito: não matarás, mas Jesus diz: se você se irá, já é réu de juízo como assassino. Não adulterarás, se você no coração adulterar, já cobiçar, você não chegou a concretizar o fato, mas você já planejou, já está querendo isso no coração, já é um adúltero, não é isso? Diz que você, quer dizer, ele coloca as coisas em termos: olha, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então a minha justiça tem que exceder em muito. Então esse é o caminho da salvação? Não. Esse não é o caminho da salvação. Mas o salvo, que foi justificado, lavado, que encontrou em Cristo o grande tesouro, tem nele uma motivação tal que essas coisas se tornam fáceis. Porque quando a gente está apaixonado, quando a gente valoriza, quando a gente ama, quando a gente está deslumbrado, tudo se torna mais fácil. Você há de convir comigo, né? Eu, quando me apaixonei por alguém, eu pegava 3 conduções e achava café pequeno. Mas se for para fazer qualquer outra coisa, 3 conduções vai ser pesado, não é? Mas quando você é motivado pelo amor, você faz e nem sente. Por isso o fardo é leve. É leve porque o deslumbre da glória é muito maior. Por isso as tribulações, o preço que você tem que pagar para fazer as coisas de Deus, não é? Para quem ama, nada é pesado.
faria muito mais. Aliás, 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la, porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora se negada a sua pastora, como se não a tivera merecido, disse: serviria outros 7 anos, se não fora para tão grande amor, tão curta a vida. Ou seja, gente, o que falta é valorizar a Cristo como o supremo tesouro da nossa vida, sermos apaixonados por Ele, e o fruto disso são as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Se está difícil, é porque está faltando amor, é porque está faltando valorizar o dom da vida, o dom da salvação, o doador, o Salvador que é Cristo. Ele é o céu, Ele é tudo, e esse relacionamento não pode ser sem os devidos frutos. Portanto, o sinal do salvo são as boas obras. E aí, convido você a examinar suas boas obras. Quão generoso você tem sido? Quem é salvo é generoso. Diz o apóstolo, vai falar, o apóstolo Wesley, João Wesley, ele disse o seguinte, que o sinal supremo da salvação é generosidade. É generosidade. O mão de vaca não conhece a Deus. Quem conhece a Deus é generoso. Pratica sistematicamente a caridade. Busca oportunidade para ser caridoso. Busca, porque Deus é caridoso, foi caridoso comigo, e eu me sinto devedor a Deus, e um devedor ao próximo, e eu sou filho da misericórdia, e eu produzo a misericórdia. O perdão, é perdoador aquele que conhece a Deus, é perdoador, é misericordioso, perdoa 7 vezes 7, 70 vezes 7, perdoa, é misericordioso, ama, serve. Então isso a gente precisa examinar. É obediente? É obediente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É sinal de que você está com Deus. Fora disso, meus irmãos, estamos nos enganando a nós mesmos. É evangelista, se preocupa com a salvação dos outros. Claro, ele encontrou o grande tesouro, encontrou a salvação, não pode reter isso para si próprio, precisa imediatamente, instantaneamente, naturalmente, preocupar-se com os que não têm tal dádiva, porque isso não é para ele o único e tão somente, porque Deus quer que todos sejam salvos. Então, por aí vai. É verdadeiro? Tem compromisso? É confiável? Faleceu o pastor Antonito esses dias, estávamos lá no funeral e eu pude dar um testemunho a respeito dele. Eu disse, pastor Antonito era do tipo de pessoa que você podia confiar na palavra dele, você não precisava que ele assinasse qualquer contrato. Que todos os crentes sejam assim, né? Pessoas de palavra, pessoas de compromisso, pessoas comprometidas com a verdade, com a justiça, com o juízo. O reino de Deus é isso, meus irmãos. Então, não é por aí que a gente vai ser salvo, mas se a gente foi salvo, a gente caminha por aí. Você está entendendo? Não é por aí que vamos conquistar a salvação, mas isso significa, um indício claro, pelos seus frutos os conhecereis. Coloquemos-nos em pé e vamos ter um momento de oração. Tu és o maior. Que os nossos corações estejam em Ti, que a nossa mente esteja em Ti, que o Senhor seja o número 1, que o Senhor seja o maior, que o Senhor seja o Rei, que o Senhor seja o nosso herói, o nosso Salvador, a pessoa mais amada, a pessoa mais querida, a quem nós nos devotamos, a quem nós nos entregamos de corpo,
corpo e alma, nos colocamos nas tuas mãos, nos teus braços. Ó Deus, te admiramos como não admiramos nada mais. O Senhor é supremo em nossa vida. Senhor, te recebemos, te acolhemos como grande tesouro. Queremos, ó Deus, poder dizer e falar isso de todo o coração. Consideramos todas as coisas como refúgio, como esterco para ganhar a Cristo. Tu és o nosso bem maior e o bem supremo. Ó Senhor amado, queremos te adorar hoje, queremos te adorar amanhã de manhã, queremos te adorar durante toda essa semana, no decorrer da nossa existência. O Senhor é nosso caminho, o Senhor na nossa frente, o Senhor sempre presente, Emanuel, conosco, nas nossas considerações, nas nossas ações, o Senhor reinando em nosso coração, e assim, Senhor, possamos produzir muitos frutos desse nosso relacionamento, frutos dessa admiração, frutos deste Deus tão tremendo, maravilhoso, amoroso e bom, misericordioso e gracioso para conosco, que em nós habita. Amém. E com confiança caminhamos, Senhor. Temos lutas, temos tantos desafios, tantas coisas ameaçadoras, mas o Senhor está segurando a nossa mão. É o Senhor que nos conduz, o Senhor vai à frente, mesmo no deserto o Senhor nos sustenta. O Senhor provê o maná, o Senhor provê a água saindo da rocha, Senhor, de um lugar que a gente não podia nem imaginar. O Senhor é a nossa fonte de vida, de alegria. O Senhor nos sustenta, a nossa paz está em Ti. Nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo. Obrigado, Senhor. Uma salva de palmas ao Senhor, o Rei da vida. Deus, aleluia. Uma semana de paz e bênção e de vitória a todos.